Olá, gente, tudo bem? Vamos para o capítulo 21, mas antes disso vamos orar, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco através desse capítulo. Nos ensina, meu Deus, o que o Senhor quer que a gente aprenda. Perdoa os nossos erros e falhas, mas nós estamos aqui todos os dias porque nós queremos ser mulheres melhores, mulheres transformadas, para que a gente possa ajudar outras mulheres. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 21, a avoada. Ela diz assim: certa vez fui a Israel com um grupo de mulheres e tive um guia turístico muito bom, que nos ensinou muitas coisas interessantes. Uma das coisas que nos contou foi que entre os judeus existe o costume de permitir que o menino, quando atinge certa idade, vá à sinagoga e pregue aos mais velhos. Há um texto na Bíblia que mostra Jesus agindo desse modo, ainda que fosse bem novinho. Lucas capítulo 2, 41, 47, diz assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram um caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele 3 dias depois. Eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, seguindo-os e fazendo perguntas, e todos os que ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. Esse texto tem muitos ângulos e muitas lições. Um ensinamento que vi aqui é de que Jesus não perdia oportunidades. A Bíblia diz claramente: e o Senhor Jesus vendo a oportunidade. Mas podemos ver no texto que Jesus não perdeu a chance de ensinar. Ele agarrava todas as oportunidades que via pela frente, não importava a circunstância. Ele viu uma chance de ensinar a palavra, mas tinha apenas 12 anos de idade. Pouco importava, lá estava ele pregando. Havia alguém doente, mas era sábado. Ele ia lá curar. Não queria saber se a tradição e a religião proibiam as pessoas de fazer coisas ao sábado. Havia um leproso, mas era proibido tocá-los por causa da contaminação. Ele ia curar. Jesus sabia que tinha pouco tempo, então tinha de aproveitar as oportunidades. Segredo de hoje: reconheça as oportunidades. Isso me faz pensar em quantas vezes pedimos por oportunidades e ficamos esperando-a bater em nossa porta. Ficamos avoadas pensando: seria tão bom se tal coisa aparecesse, e desejamos que aquela coisa apareça prontinha para nós, embrulhada para presente. A verdade é que as oportunidades muitas vezes não aparecem para nós como uma etiqueta escrita: eu sou uma oportunidade. Aproveite, ela vem disfarçada. Às vezes é um problema, outras vezes uma crítica. Em outras ocasiões, um limão amargo que você deve pegar e fazer uma boa limonada com adoçante de preferência. Aliás, além de oportunidade não falar, ela não anda devagarinho. Ela passa correndo como carros em uma estrada movimentada. Se você viver avoada, não vai nem vê-la. É assim na minha e na sua vida, todos os dias. Recebemos milhares de oportunidades correndo soltas, mas o que acontece? Estamos muito desligadas e acabamos encarando tudo como problemas, em vez de vê-las como oportunidades. Então, problemas são oportunidades para a gente ser mulheres mais fortes. Dificuldades são para que nós venhamos aproveitá-las. Por exemplo, antes de eu me tornar confeiteira, eu sou mãe, e eu não fazia nada, vamos se dizer assim. Eu só cuidava dos meus filhos. E foi num momento de aperto, de dificuldade, que eu parei e eu falei assim: meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para ajudar o meu esposo, ajudar nas finanças em casa?
eu tenho um talento, meu Deus, me mostra qual é esse talento. E Deus me mostrou, né? E até hoje tô indo com o meu talento, porque eu tenho outras coisas, né, para fazer, eu tenho outras prioridades também, mas eu tenho os meus clientes, graças a Deus, né? Natal foi muito bacana, nós tivemos as nossas vendas, já estou com agenda já de ano novo, as pessoas estão encomendando, então assim, eu descobri o meu talento e eu aproveitei as oportunidades que me foram dadas. Como? Fui atrás de fazer cursos, não fiquei sendo confeiteira de YouTube, né? Não, eu quero me qualificar, eu quero aprender, eu quero, sabe, aprender não só receitas, mas técnicas, entender por que o bolo soa, né? Então, tudo isso eu aproveitei, eu estudei para que hoje eu soubesse o porquê, né? Então, veja as oportunidades que é dada para você, de trabalho, oportunidades para você ser uma pessoa melhor. Não olhe para o problema. Aquele problema, faça do limão uma limonada. Olha aquele problema, o que quer lhe ensinar, sabe? Por exemplo, como vocês sabem, do acidente do meu esposo. Hoje eu me vejo uma outra mulher. Hoje eu nunca pensei que eu pudesse conseguir passar por tudo isso. Me dava até vontade assim de chorar, sabe? Porque em outras épocas eu acho que eu iria me entregar, me entristecer ou, sei lá, entrar numa depressão, porque a gente fica assim, ó, sem saber o que fazer, porque eu tive que parar tudo do trabalho, tudo para cuidar exclusivamente dele. Mas mesmo assim Deus não nos desamparou, sabe? E ali fez eu me fortalecer mais ainda, eu depender mais ainda de Deus, eu ter comunhão mais ainda com Deus. Então, eu aproveitei esse problema, que foi uma oportunidade que Deus me deu para eu ter mais intimidade com Deus. Olha aí. Então, hoje, eu consigo olhar para as pessoas com outros olhos. As pessoas que me ferem, as pessoas que querem o meu mal, hoje eu olho para elas com um olhar de misericórdia. Hoje eu não consigo mais ter raiva. Eu não consigo mais, graças a Deus, ter mágoa. Eu fico chateada porque eu sou ser humano, mas eu consigo olhar de uma outra forma. Mas por quê? Porque com esse problema foi uma oportunidade que Deus me deu para mudar dentro de mim, para arrancar de mim o sentimentalismo que fazia eu ter raiva, que fazia eu me remoer, entendeu? Então, ore, peça de Deus, meu Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso? Então, aproveite as oportunidades de tudo. Vida financeira, vida sentimental, na sua saúde. Deus tem dado oportunidades para você cuidar da sua saúde, fazer uma atividade física, fazer um check-up. Aproveite. Entendeu? Olha só, conheça a vontade de Deus. Além do Senhor Jesus, Paulo é outro homem da Bíblia que sabia enxergar oportunidades em cada situação que vivia. O livro de Atos conta bastante de sua vida e o vemos aproveitando cada chance de cumprir a sua função, que era de pregar o Evangelho. Assim o encontramos na cidade de Atenas, onde ele viu um altar dedicado ao Deus desconhecido. Ele percebeu ali a oportunidade de apresentar Jesus às pessoas, até mesmo quando esteve preso. Não ficou chorando engano, mas aproveitou a chance de estar perante pessoas ilustres e falar a elas sobre Deus. Quando Paulo escreve para a igreja em Éfeso, ele explica por que agia dessa maneira. Efésios 5, 15 e 17 diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Paulo fala de dois tipos de pessoas, o insensato e o sábio. Quem é o insensato? É aquele que não sabe o que quer da vida. Tudo está bom do jeito que está, ou nada está bom do jeito que está, porque ele simplesmente não sabe aonde quer chegar. Só está ali vivendo. Por isso não procura oportunidades, nem aproveita as que aparecem. Mas os sábios não é assim.
Mas o sábio não é assim, ele é o oposto. O sábio é decidido, é cuidadoso, tem objetivos claros porque conhece a vontade de Deus. Ele sabe que os dias são maus, por isso toma cuidado com a forma que vive e procura agarrar cada oportunidade que tem para crescer, amadurecer e alcançar outras pessoas com seu exemplo. Era assim que Paulo vivia, que o Senhor Jesus vivia. Cada um deles sabia qual era o seu chamado específico, qual era a vontade de Deus que tinha de cumprir, e estavam focados naquilo. Eles não desperdiçavam nenhuma oportunidade que aparecia na frente e chegavam até criar oportunidades quando a coisa ficava feia. Parece que quanto mais complicada a situação, maior a oportunidade que encontrava. Isso aqui eu me vi na pandemia. Na pandemia que tudo parou, né? Eu comecei a fazer os meus pães, bolos caseiros, bolo de pote, bola, eu comecei a produzir. E na pandemia eu vendi como eu nunca vendi antes. Eu faturei como eu nunca faturei antes. E foi o dinheiro do meu trabalho que sustentou a nossa família na pandemia, porque meu esposo ficou doente. E logo isso foi na primeira onda, né? Que eu fiquei ruim, mas eu melhorei, mas o meu esposo teve o pulmão 50% comprometido. O médico queria internar ele e ele disse que ele não iria ficar internado, que se fosse para ele morrer, ele iria morrer em casa. Como ele era asmático, ele era, porque hoje Jesus já curou ele não tem mais isso, ele já sabia sobre a questão da falta de ar. Então, para as pessoas que nunca tiveram isso, asma, é complicado ficar sem o ar, né? Para mim, que fiquei bem pouquinho, eu fiquei em pânico praticamente. E ele não. Então ele dizia assim, amor, é uma falta de ar um pouco pior, mas eu consigo controlar, porque como eu já tive asma, eu sei como é. Então ele mantinha a calma, porque era isso que ajudava, e as pessoas não entendiam, então elas entravam em pânico, desesperadas, né? E ele se acalmava e fazia as inalações, tomava as medicações, e quando ele estava mesmo muito mal, ele se sentava e tentava puxar o ar da onde ele não tinha, assim, mas ele, sabe, se esforçava. Então foi na pandemia que eu aproveitei essa oportunidade e Deus nos ajudou. Ficou eu e minha filha mais velha e ele muito mal, assim, e que eu não conseguia ficar em pé, eu com muita dor no corpo. A minha filha também, quando ficava em pé para lavar uma louça, ela passava mal. E os meus 3 filhos menores tiveram só uma febre, mas ficaram bem. Mas eu evitava estar em contato com eles. Então, o que eu fazia? Eu comprava o café, eu comprava o almoço, eu comprava a merenda e eu comprava a janta. Tudo era comprado, para não ter louça para lavar, porque nenhum de nós conseguia ficar de pé para fazer as coisas. E assim, Deus foi muito maravilhoso, que nos ajudou em tudo. Veio um sobrinho meu, comprou todos os descartáveis que eu precisava, prato, copo, colher, e assim, me deu a distância. Então eu pedia para um amigo trazer a comida, fazia entrega, que foi também assim que começou a entrega dele. Ele fazia entrega de comida e meu filho descia, pegava e eu separava, dava um jeito de ajeitar com a pequena, rápido, de máscara, e eles iam pro quarto deles e a gente ficava no outro, né? Mas a pequenininha ainda era muito pequena, não ficava muito tempo longe de mim, mas eu todo tempo de máscara perto dela, porque acho que ela ainda mamava, se eu não estou enganada. Então assim, foi bem difícil, mas quando eu melhorei, eu aproveitei, né, essa oportunidade para trabalhar, porque o meu esposo ficou bem mal, né? As pessoas não sabem porque a gente não falava, mas teve um dia assim que eu achei que eu iria perder ele, mas graças a Deus ele ficou bem, né? Graças a Deus ele se recuperou. E foi daí que as pessoas foram conhecendo mais ainda o meu trabalho com os pães, né? Vamos lá. Para vivermos da mesma forma, temos que conhecer a vontade de Deus. Não existe nenhuma fórmula mágica para isso. Conhecemos o que Deus quer quando andamos com Ele, passando tempo em sua companhia. É convivendo com Ele que conhecemos sua vontade e seus planos para nós.
Saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida é o primeiro passo para perceber as oportunidades e aproveitá-las. Sabemos qual é o nosso objetivo e usamos todas as situações possíveis para alcançá-lo. Eu estava trabalhando e eu vi ali uma oportunidade para eu aprender, sim, mas tinha momentos que eu estava naquele ambiente que eu ouvia situações até mesmo de clientes, né, e músicas, né, que não condizem com a minha fé, e aquilo me incomodava. E tinha dias que eu só baixava a cabeça e eu dizia, meu Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Meu Deus, eu me sinto um peixe fora d'água. Então, aprenda a identificar as oportunidades. Até nesse trabalho, eu aprendi que nem tudo o que eu quero é para mim. Nem todas aquelas oportunidades que eu acredito que é de Deus, é Deus que envia, né? Porque ali eu vi, assim, situações que o diabo queria que eu me envolvesse, que eu fizesse coisas, né? Que eu falasse e que eu ficasse com aquelas músicas na minha mente, porque realmente começou aquelas músicas ali, eu acordava, já tô com aquela música na minha mente, meu Deus, e eu começava a cantar louvor. E aquilo começou a me incomodar, porque o Espírito Santo incomoda a gente. E aí eu comecei a orar, sabe? Falei, meu Deus, o Senhor abençoou. Então, se não é a tua vontade, cria uma situação. E Deus fez. Foi um pouco chato, mas Deus fez eu entender que era Ele. E depois ficou tranquilo, eu fiquei bem, porque eu entendi, né? Eu entendi que Deus queria me ensinar que nem tudo o que eu quero é o que Ele quer. Entendeu? Mudando de ótica. Reconhecer as oportunidades em meio aos problemas requer também uma mudança de ótica da nossa parte. Devemos aprender a ver situações chatas como chances de crescer, mudar e ajudar outras pessoas. Por exemplo, se você reconhece uma crítica, em vez de ficar chateada e para baixo, olhe para esse acontecimento como uma oportunidade de descobrir um ponto fraco em si mesmo e trabalhá-lo. Diga, essa é uma chance de eu fazer diferente, de ser melhor. Faça um teste nessa semana. Veja as coisas por outro ângulo. Toda vez que aparecer uma chateação, um acontecimento complicado, pense, qual é a minha oportunidade nessa situação? Como posso fazer desse limão uma limonada? Depois que comprovar que é possível transformar problemas em oportunidades, você nunca mais vai ficar perdendo chances e achando que a sua vida é feita só de limões amargos. Então analise, porque eu tenho analisado tudo. Eu aprendi muito nesse local de trabalho, eu aprendi como eu não tenho que ser, como eu não devo agir, né? E assim, quando aconteceu a situação chata, Deus me mostrou que eu estava certa, que eu não tinha que ser como o mundo quer que eu seja, mas eu tinha que ser como Deus queria que eu fosse, né? E aparentemente a gente está perdendo uma oportunidade, mas não, porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Tarefa: procure oportunidades. A tarefa dessa semana é identificar situações que esteja enfrentando e procurar oportunidades escondidas. Anote aqui alguns problemas que está enfrentando e escreva ao lado a nova abordagem que dará a essa situação, vendo-a como uma oportunidade e não um problema. Pense também se você precisa desenvolver algo em sua personalidade ou seu caráter, ou até mesmo uma habilidade de lidar melhor com essa situação. Veja nisso uma oportunidade de melhorar e aprender coisas novas. Seja muito mais linda, minha amiga. Então, eu anotei aqui, na época eu estava passando por um problema de uma situação financeira difícil. Botei aqui. E foi aí que eu lutei, né? Foi ali que eu descobri qual era o meu talento e eu comecei mais ainda a colocar em prática, a estudar mesmo, a me lançar no que eu queria aprender. Então, procure.
pense, sabe? Procure, identifique essas situações que você está enfrentando e veja que oportunidade você tem para fazer tudo diferente. Dica de beleza, vestimenta apropriada. Nos vestimos de acordo com o ambiente. Já dei tantos furos relacionados a isso que já cheguei a me sentir como uma hiena de salto alto. Ai, que horror! Queria um buraco para me enfiar. Buraco não, cratera. Tenha sempre certeza de se vestir de forma adequada para o local, a ocasião, etc. Por exemplo, a palavra-chave para a roupa de trabalho é adequação. Invista em um guarda-roupa básico, uma calça de caimento, uma camisa branca ajustada, dê atenção ao abotoamento, observando se algo não aparece no espaço entre os botões. Um blazer e um terninho de preferência de microfibra, porque não amassa. Deixe a sua personalidade para os acessórios, com lenços e brincos. Evite pulseiras, porque fazem barulho quando se chocam com a mesa ou com as outras, ou umas com as outras, incomodando a concentração das pessoas ao redor. Evite também roupas apertadas que chamem a atenção de forma errada. Então pense nisso, né? Pense sobre as oportunidades que Deus tem dado para você com o seu marido, no seu casamento, com o cuidado dos seus filhos, com o cuidado com você, com o seu trabalho, com o seu estudo, com o seu negócio, eu não sei. Mas aproveite as oportunidades que Deus tem dado para você se tornar uma pessoa melhor. Amém? E o capítulo de 22 diz assim: eu fiz o meu melhor. O que será que vai ser falado, né? Misericórdia. Mas é assim, tá bom? Então que Deus abençoe e até o próximo capítulo.